Eu dividi a apresentação, estruturei a apresentação da seguinte forma. Eu vou falar brevemente, como é um tema complexo e extremamente interessante, eu vou apenas pincelar alguns aspectos históricos e culturais relacionados ao suicídio que têm a função de nos contextualizar em relação a como a gente vê o suicídio hoje, mas que papel ele já teve em outros momentos da história. Depois eu vou falar sobre epidemiologia do suicídio e saúde pública. Eu vou entrar em alguns detalhes a respeito do comportamento suicida e fatores de risco relacionados ao suicídio. Por fim, mencionar prevenção e tratamento, mais a importância desses fatores. E, por fim, as conclusões gerais e o que eu espero que teremos tempo para conversar e fazer alguma discussão. Bem, perfil histórico. Talvez um dos suicídios historicamente mais famosos foi o suicídio de Lucrécia, que deu início à República Romana, deu fim à monarquia em Roma e início à República Romana. E foi um suicídio para preservar, ela tinha sido vítima de violência sexual e para se preservar a sua honra, ela se matou, né? Então, esse é um primeiro contexto de um tipo de suicídio que na antiguidade tinha um papel muito relevante, que era quase que o suicídio heróico, né? Que representava uma coisa para preservar a sua moral, né? Outro suicídio famoso da antiguidade é o suicídio de Sócrates, que foi particularmente interessante porque, só para ler a frase ali, mas eis a hora de partir, eu para a morte, vós para a vida, quem de nós segue o melhor rumo, ninguém o sabe, exceto os deuses, né? Aqui já tem um contexto filosófico interessante do suicídio, que depois vai voltar, que é a questão do não saber o que vem depois da morte, né? Que vai ter um papel mais importante na Idade Média e depois no Renascimento. Mas o suicídio de Sócrates é interessante porque ele não foi exatamente um suicídio, ele foi, na verdade, condenado por razões políticas na época, por corromper os jovens, né? E forçado ou ao exílio ou a cortar a própria língua, ou perder a língua para não poder mais falar. E ele optou, então, pelo suicídio como uma alternativa à pena que ele tinha recebido. Esse é um suicídio que foi profundamente, que teve um impacto muito grande historicamente e que muitas vezes é interpretado também dentro desse ponto de vista, digamos assim, heróico, ou que justificou muito das posições filosóficas que vieram mais adiante ao longo da história, né? No entanto, no meio disso tudo, no meio da filosofia, um grande impacto na questão de como as pessoas percebem o suicídio tem a ver com a religião, as diferentes religiões, né? As religiões proíbem o suicídio. Eu só usei essa imagem aqui porque também era um Rembrandt, mas de Moisés com as tábuas da lei, e apesar de ser uma interpretação, dá para se dizer que entre os 10 mandamentos tinha o não matarás, né? E incluindo aí a questão do suicídio. Mas por muito, muito tempo o suicídio foi proibido por essas crenças religiosas e foi visto como um mal, né? No século XVII, uma das obras mais importantes do ponto de vista histórico para a psiquiatria como um todo, mas do ponto de vista social também, é a chamada Anatomia da Melancolia, do Robert Burton, que era um estudioso especializado em tudo na época, né? Tanto que toda a revisão dele tem a ver com as origens da melancolia, as possíveis causas e os possíveis tratamentos, mas incluindo desde o papel da influência dos planetas, como Saturno, sobre os humores humanos, assim como o papel também de diferentes demônios na forma como o pensamento se modificava e tal. E ele tem descrições muito bacanas relacionadas ao sentimento ao que ele chamava de melancolia, de como a pessoa se sente, e é uma coisa que hoje em dia mesmo, muitos séculos depois, ainda tem ressoa de uma forma muito interessante. Logo que abrem os olhos, após terríveis e inquietantes sonhos, seus pesados de corações começam a lutar, continuam aflitos,
perseguindo, duelando, sofrendo, reclamando, encontrando faltas, resmungando, mostrando rancor, chorando, recriminando a si mesmos, inquietos, com pensamentos desassossegados, descontentes consigo, com outras pessoas e com as coisas públicas que lhe concernem ou não, do passado, do presente ou do futuro. Uma descrição de uma angústia muito grande relacionado ao que hoje em dia a gente diz sintomas depressivos, e eu gosto muito da parte do angústias relacionadas ao passado, ao presente e ao futuro, né? Como uma coisa de preocupações ruminativas que a pessoa teria na cabeça, né? Só para comentar aqui, o Robert Burton tinha uma posição semelhante a de muitos filósofos, especialmente os estoicos, assim. A posição dele era, ao mesmo tempo que ele dizia que melancolia era uma doença, né, e era um problema, e o suicídio seria um desfecho dessa melancolia, ele também argumentava, assim como outros filósofos, que o suicídio seria um direito da pessoa escolher, de que a pessoa tem o direito de escolher como terminar a própria vida. Então, isso é uma questão bastante controversa já na época. Uma das figuras mais emblemáticas e que daí coloca o suicídio num outro campo, não tão relacionado a questões morais ou filosóficas, mas quase existenciais e até mesmo românticas, foi Shakespeare. E na ideia aqui mostrando Hamlet, né, ser ou não ser, alguém que contempla o suicídio e questiona o que pode determinar, o que determina a escolha dele pela vida, na verdade, é o medo de não saber o que vem após a morte, né? Quase que num contraponto ao Sócrates, que escolhe a morte porque ele sabia que o que ele teria em vida ele não estava disposto a tolerar, então ele prefere o desconhecido, né? De Shakespeare começa então a questão do suicídio romântico. Eu não mostrei aqui o Romeu e Julieta, porque tem todas as coisas associadas, mas esse é um dos suicídios mais marcantes desse período, também do Hamlet, que é o suicídio de Ofélia, né? Que daí tem toda a coisa do suicídio por amor, e o amor ou a falta de amor levando alguém à loucura. Daí pulando brutalmente do século XVIII, aí, do quadro anterior até o século XX, né? No século XX, muitas pessoas tiveram algum papel em pensar a respeito do suicídio, mas talvez uma das pessoas mais importantes foi o Albert Camus, que determinou, ele disse essa frase: só há um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio. No sentido de que a pergunta de que se a vida vale a pena ser vivida é a principal pergunta que um filósofo deveria fazer. E ele criou toda a teoria do absurdo, né? De que ao se dar conta do que é a vida e de que como o homem está sujeito aos absurdos da vida, né? De que a realização desse absurdo exigiria o suicídio, é a pergunta. Ele contempla fortemente a ideia do suicídio, mas termina concluindo: não, exige a revolta, de que o suicídio não é o caminho, né? E daí, depois disso, ao longo do século XX, nós chegamos a nosso entendimento a respeito do suicídio como a gente tem hoje, como um problema de saúde, um problema social, um problema de saúde pública, né? E é um problema de dimensões cada vez mais marcantes, que é o que eu pretendo falar para vocês agora. Então, os números gerais são por si só impressionantes. 1 milhão de suicídios por ano no mundo, né? Nesse cálculo dá um suicídio ocorrendo a cada 40 segundos. Nós temos 20 milhões de tentativas de suicídio por ano, e é a terceira causa de morte entre jovens, entre pessoas de 15 a 44 anos. No mundo, a distribuição do suicídio é bastante heterogênea, e aqui já tem um aspecto muito interessante quando a gente fala a respeito do suicídio como um problema de saúde pública, ou tenta explicar o suicídio dentro de um paradigma mais assim de saúde e biológico e doença,
né, tem inúmeros aspectos culturais e sociais que vão determinar essas variações de suicídio. Hoje em dia se sabe também que genéticos, né? Mas aqui vocês veem que o Brasil, até de forma geral, não está entre os países com as mais altas taxas de suicídio, mas o Brasil também, como no resto do mundo, aqui então no ranking, né, o Brasil é de número 72, logo atrás da Colômbia. Vocês veem que a Groenlândia é tida... No mapa anterior, a Groenlândia nem aparecia porque tem problemas quanto à forma como as taxas de suicídio lá são reportadas. Mas, de forma geral, se sabe que a Groenlândia tem as mais altas taxas de suicídio do mundo, né? Países como Coreia, Lituânia estariam em segundo, China, Rússia. Outra questão relacionada a todos esses dados de prevalência de suicídio é que eles variam muito de acordo com a entidade que está avaliando esses dados e com a forma como cada país refere esses cálculos, essas estimativas. Mas no Brasil, atualmente as taxas, atualmente em 2011, então vocês veem que já tem um atraso até do que a gente pode apresentar. As taxas de suicídio, de forma geral, estão em torno de 5 suicídios para cada 100 mil habitantes. 26 suicídios acontecem por dia no Brasil e, ao longo dos últimos 25 anos, houve um aumento de 30% nas taxas de suicídio. Outra questão interessante, assim como no mundo, dentro do Brasil, nós temos variações muito grandes em taxas de suicídio, que é outra questão que reflete tanto aspectos culturais, mas também biológicos relacionados ao comportamento suicida. Então vocês veem que nós aqui no Rio Grande do Sul temos as mais altas taxas de suicídio no Brasil. Uma das coisas mais preocupantes desse aumento de taxas dos últimos 25 anos no Brasil, assim, pegando as taxas gerais, talvez não sejam tão interessantes, quanto se a gente selecionar uma faixa etária, e talvez uma das faixas etárias mais marcantes, que é adolescentes e adultos jovens, né? Nas mulheres, nos últimos 25 anos, essa taxa subiu de 0,5 para 2 por 100 mil pessoas, um aumento de 300%. Homens, de 0,3 para 6 por 100 mil pessoas nos últimos 25 anos. Né? Um aumento absurdo numa faixa etária extremamente importante do ponto de vista social até, assim, e que nos faz pensar o que está acontecendo com a juventude no Brasil, que taxas de suicídio são tão elevadas. Bem, aqui é de novo com dados agora do IBGE, esse é um gráfico que eu mesmo fiz, que só tem uma função, é mostrar como o Rio Grande do Sul, infelizmente, se destaca em relação a todos os outros estados brasileiros. Aqui, só por curiosidade, os estados mais embaixo é Rio de Janeiro e Bahia, né? Eu não sei porquê, mas talvez a Bahia seja um estado mais relax. Picos ali, se vocês repararem em laranja, tem picos de tempos em tempos, esse é o estado do Amapá. Eu também não sei por que de tempos em tempos tem picos de suicídio. Uma das coisas muito importantes quando a gente fala em prevalência de suicídio é que a forma como esses casos são reportados, são notificados, vai influenciar muito, né, do que a gente tem de dado. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás se tinha uma ideia de que na Índia as taxas de suicídio seriam muito baixas, e uma até das explicações possíveis para esse fenômeno seria a questão da religiosidade, coisa assim. Hoje em dia se sabe que é o contrário, as taxas são elevadíssimas e que, por conta até de questões religiosas, em que o suicídio é visto como um pecado, uma coisa a não ser comentada, divulgada, essas taxas são subnotificadas. Mas tem todo um grupo da Organização Mundial de Saúde especificamente estudando isso. Na Europa, também, mesma coisa. Alguns países... outra coisa interessante a respeito de questões Europa e Brasil, especificamente Rio Grande do Sul, as taxas de suicídio aqui no Rio Grande do Sul são especialmente altas nas regiões de colonização alemã, né? E são interessantemente equivalentes, de certa forma, às taxas
de onde vieram esses imigrantes há muito tempo atrás, né? Aí tem questões, hoje em dia se sabe, por exemplo, tem estudos sugerindo que determinados polimorfismos genéticos podem predispor alguém a escolher, a optar por métodos de suicídio mais violentos. Então tem desde questões biológicas como questões culturais, né? Outra coisa marcante aqui no Rio Grande do Sul, especialmente nessas áreas de colonização alemã, é a questão da preferência do enforcamento como método de escolha, especificamente associado a questões assim de vergonha social, ou tipo assim, perdeu o emprego, ou teve alguma coisa assim, né? Outros aspectos relacionados a isso também têm a ver com um fator, com o meio rural, que eu vou mencionar depois. Mas bem, o que eu queria mostrar das taxas na Europa, na verdade, é porque na Europa nós temos, na Inglaterra, um cálculo muito interessante, que nós infelizmente não temos como, não foi feito para nenhum outro país, mas que eu quase aposto as minhas fichas que essa relação entre custo e eficácia se mantém independente de onde ela for feita. E a questão é essa, assim, ó, eles calculam o custo relacionado ao treinamento de médicos gerais, médicos de família e profissionais de saúde, quanto ao awareness, quanto ao a se dar conta do suicídio e como saber identificar pacientes com risco de suicídio, né? E associado ao custo de medidas de prevenção ao suicídio, né? Então, esse seria o custo para a gente ter esse tipo de savings, né? De retorno financeiro em termos de tratamentos em emergências, custos com polícia, até funerais, o dinheiro que se perde por conta de produtividade, e sem falar em outros custos que eles chamaram aqui de custos intangíveis para a sociedade, se calcula que o gasto, o que se perde com suicídio seria 952 milhões de dólares aí, né? Aqui embaixo os valores estão em libras, apenas para mostrar o seguinte: 19 milhões foram os gastos no Reino Unido em 2008 e 2009 quanto à questão de prevenção de acidentes de trânsito, tá? Hoje, 1 milhão e 500 foi gastos com prevenção de suicídio. Não tenho nem ideia de quais são os gastos no Brasil e eu prefiro não descobrir, né? Mas a questão daí é entre trânsito e suicídio. Esse aqui foi publicado pelo CDC nos Estados Unidos, são as taxas de suicídio nos Estados Unidos de 99 a 2013. O que vocês estão vendo é um aumento constante, homens, mulheres, e aqui vocês já veem uma coisa interessante que eu vou falar mais a respeito. Homens se matam mais do que mulheres, né? Ainda assim, mulheres tentam mais o suicídio do que homens. Aí tem questões epidemiológicas e mesmo biológicas e culturais interessantes que eu vou mencionar depois. Mas esse slide é marcante porque veio junto, foi publicado no JAMA, um dos principais jornais médicos dos Estados Unidos, porque foi a primeira vez nos registros deles lá em que o número de suicídios ultrapassou o número de mortes por acidentes de trânsito, né? Então, sempre era tipo a terceira causa e agora passou a ser a segunda causa. Resta saber quantos desses acidentes de trânsito não tinham um componente suicida envolvido neles, né? O problema do suicídio em alguns países como os Estados Unidos, China, Europa, eu vou mostrar Estados Unidos e China, é tão grande que uma das principais medidas para prevenção que tem sido discutidas do ponto de vista de saúde pública ultimamente são as assim chamadas medidas físicas de prevenção. Um exemplo disso ocorreu na New York University, na biblioteca da NYU, que era um prédio famoso por ter esse vão central, são vários andares, arquitetonicamente o negócio é lindo, assim, e tem esse vão central. O que acontecia? Um número cada vez maior de estudantes que cometia suicídio pulando de um dos andares mais altos da biblioteca. Qual foi a alternativa? Chamar um artista plástico / designer / arquiteto
para fazer essa grade. A grade é linda, né? Deixou o ambiente ainda mais bonito, mas o objetivo por trás da grade é impedir o acesso das pessoas que estão com ideação suicida e com um plano, com risco de suicídio, de ter acesso ao meio para atingir isso. A principal problema, na mesma linha, talvez mais emblemático, que teve mais divulgação na mídia, foi a questão das fábricas na China, especialmente fábricas relacionadas à produção de produtos da Apple, né? Talvez por isso tanta repercussão, mas é um fenômeno que parece ser geral nessas fábricas na China, que foi a instalação de redes ao redor dos dormitórios dos trabalhadores, né, por conta da quantidade enorme de pessoas que se suicidavam pulando de dentro dos seus dormitórios. Então, a saída foi instalar redes para inibir as tentativas. O grande problema, assim também tem instalação de grades impedindo a passagem por trilhos de trem, em países que tem muito trem, coisas assim. A grande discussão e a forma como eu apresento é justamente para levantar essa questão, que assim, do ponto de vista de saúde pública, tu quer diminuir taxas de suicídio? Obviamente que sim. Agora, o que se faz com todas essas pessoas que estão ali sofrendo, né, a ponto de pensar em se matar, e que tu está simplesmente de uma forma quase, ainda que é para o bem delas, tu tá tipo, aumentando, de certa forma, o sofrimento ou não preocupando com a questão de garantir ajuda e tratamento, né? Quanto à questão tratamento e riscos de suicídio, um dos principais riscos para comportamento suicida ou para risco de suicídio é ter um diagnóstico psiquiátrico. Isso às vezes é meio complicado de explicar, mas assim, 90% das pessoas que cometem suicídio têm sabidamente algum transtorno psiquiátrico já diagnosticado. Os outros 10% é muito indefinido. De longe, a depressão é o principal fator de risco associado ao suicídio, mas outros fatores importantes estão relacionados ao uso de substâncias. Aqui no caso, cocaína, mas muito particularmente o álcool. Em alguns países, como a Rússia, em algumas áreas da Rússia em que se restringiu a venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, diminuiu muito as taxas de suicídio, porque a questão substância vai entrar como um desregulador aí quando eu falar em aspectos neurobiológicos do suicídio. Para discutir um pouco essa questão dos fatores de risco que a gente tem com base em pesquisas epidemiológicas e falar um pouquinho dessa questão gênero e outros fatores, eu trago esse gráfico porque é nos Estados Unidos, porque infelizmente eu não tenho no Brasil, senão eu traria no Brasil, né? Mas é um gráfico lindo que mostra a prevalência, a incidência de suicídio em homens à esquerda e em mulheres à direita, espalhados geograficamente nos Estados Unidos. Quanto mais vermelho, maiores as taxas de suicídio. Azul, né, quanto mais azul mais escuro, maiores as taxas. E o que vocês estão vendo é aquilo que eu já comentei: homens cometem mais suicídio do que mulheres. Mas aqui tem outra coisa interessante que tem a ver com a distribuição geográfica em si, que é áreas mais rurais aqui dos Estados Unidos, né? Tem outros aspectos culturais também, até envolvendo questões de religiosidade, mas se a gente pensar nessa parte aí meio Middle America, assim, né? Fora o fato de a maioria ser republicano, que eu não sei que tem toda a questão, outro aspecto relacionado à prevenção, que é acesso a meios, né? Os Estados Unidos têm toda uma discussão importante quanto à questão de desarmamento. Então são regiões, justamente, se são republicanos, tendem a ter sua arma dentro de casa. Mas tem um aspecto de isolamento social, que daí é um paralelo que eu faço também quando a questão aqui do interior do Rio Grande do Sul, de áreas de colonização alemã. Frequentemente são pessoas que vivem em circunstâncias mais isoladas, né? Mas, bem, qual é a razão por que homens se matam mais, mulheres menos, apesar de que as mulheres tentam mais o suicídio, tem mais tentativas? A principal escolha tem a ver com o método para cometer o suicídio.
homens tendem a preferir métodos mais letais, né? Como no caso aqui, esse gráfico aqui mostra o predomínio por escolha por armas de fogo, né? Aqui em Porto Alegre, como eu já mencionei, assim como no Rio Grande do Sul como um todo, o sufocamento ou morte por enforcamento é extremamente prevalente, assim. Isso aqui são, obviamente, dados dos Estados Unidos, sugerindo que lá os homens se matam mais com armas de fogo. As mulheres, no entanto, preferem o autoenvenenamento, né? O problema do autoenvenenamento é que no nosso conceito popular geral, é uma forma eficaz de se matar, mas não é, na verdade. A maioria dos nossos fármacos hoje em dia, eles não têm um potencial letal tão alto quanto a maioria das pessoas acredita. É necessário um certo conhecimento de farmacologia, assim, para tu conseguir completar um suicídio apenas com o uso de fármacos, né? Bem, se no Brasil nós tivemos esse aumento muito importante relacionado aos jovens, nos Estados Unidos houve uma mudança de pico de suicídio. O principal pico hoje em dia é ali entre 50 e 60 anos. Esse pico tem a ver com diversos fatores culturais, eu imagino, assim, mas até relacionados com expectativa de vida e crises, talvez pessoais desse período, ou características hoje de como a sociedade está mudando, né? Mas antigamente esse pico ocorria mais precocemente nos Estados Unidos, né? Bem, houve um pequeno problema aqui, acreditem em mim que o suicídio era a ponta da pirâmide nesse desenho aí. Não sei o que houve aí com o sumiço da ponta, mas bem, para explicar um pouco o comportamento suicida, a gente tem que entender que ele funciona de uma forma escalonada, né? O que leva alguém a cometer o suicídio lá na ponta inexistente da pirâmide começa com o pensamento, com o que a gente chama, o termo técnico em psiquiatria, é a ideação suicida, né? O pensamento de que seria melhor se eu morresse, ou mais do que isso, seria melhor se eu me matasse, ou estaria melhor morto. Primeira coisa a respeito ele é extremamente frequente. Em alguém que, é de se esperar, alguém que está numa situação de sofrimento emocional muito grande, alguém que está com uma depressão. E uma das coisas que a gente tem que entender, primeiro, se a gente fala abertamente de que é frequente, de que é um sintoma de depressão, só esse entendimento já pode favorecer para alguém que está experimentando essa sensação, entender assim, ó, se é um problema, se é um sintoma, eu posso procurar ajuda. Porque frequentemente, e parte do que eu vou mostrar para vocês, é parte do treinamento que eu dou para os residentes em psiquiatria de como a gente faz uma avaliação de risco de suicídio, que eu vou mostrar depois. Mas a simples pergunta a respeito de ter algum pensamento relacionado a suicídio, muitas vezes ela já tem um papel não apenas de rastreio, mas sim de intervenção, de aliviar a angústia de alguém que não conseguia se abrir para ninguém e consegue admitir, sim, eu penso nisso. Então também uma coisa muito importante do momento em que a gente faz esse tipo de abordagem é demonstrar neutralidade quanto a esse tipo de coisa. Aí eu começo a falar sobre o que a gente está fazendo aqui, que é o princípio de todo o Setembro Amarelo, que se a gente fala abertamente, a gente perde o medo a respeito. E a gente consegue buscar ajuda e a gente perde a vergonha, perde sentimentos de culpa que frequentemente estão associados com o pensamento suicida. Mas bem, é primeiro necessário ter o pensamento, mas o pensamento é extremamente comum, mas nem todo mundo vai ter o plano. O plano é como eu me mataria. Então, eu tenho a ideia de que eu deveria morrer, mas eu tenho que determinar como eu vou conseguir isso, e daí entram questões como o método que vai ser escolhido e coisas assim, como a gente já falou antes, que vão levar então para a tentativa, e de todas as tentativas, como eu já mostrei lá no início, tipo 20 talvez, uma em cada 20 vão ser bem-sucedidas, né? Até o termo bem-sucedido é meio esquisito de usar nesse contexto.
Bem, como eu falei, tem uma avaliação que a gente faz para avaliar risco de suicídio. E uma das coisas mais importantes, por mais que seja extremamente subjetivo e inespecífico, é a gente colocar numa balança todos os diferentes fatores de risco para o suicídio e, do outro lado, identificar os fatores protetores, né? Aqui é uma tentativa didática de alocar os diferentes fatores de risco em subgrupos, mas vocês podem ver que eles na verdade, eles se sobrepõem em diferentes aspectos, né? Mas fatores individuais, socioculturais, traços de personalidade e questões situacionais. Situacionais talvez sejam mais fáceis de entender, são relacionados a grandes sofrimentos agudos ou grandes estressores agudos, né? Desemprego, luto e tal. Tem também a questão de ter ou não acesso a meios letais, que tem a ver também com os traços de impulsividade. Mas de todos os fatores, vocês vejam aqui fatores socioculturais, baixo suporte social, familiar, dificuldade no acesso à saúde, que é outro ponto marcante aqui no Brasil, aspectos culturais e religiosos e exposição a comportamento suicida, né? A exposição a comportamento suicida é um tópico que eu decidi não ampliar, mas que agora eu vou só comentar, que tem a ver porque há uma confusão quanto a falar a respeito de suicídio e divulgar suicídios. A ideia é que, e muita gente sabe disso, que tem uma forma como a mídia deveria lidar com casos de suicídio, né? Porque a proximidade com alguém que se matou, ou saber que alguém se matou, aumentem muito o fenômeno dos suicídios. Isso é documentado, é como se tivesse um aspecto assim, infeccioso relacionado ao negócio, né? Um exemplo que eu dou recentemente aconteceu na Coreia. Talvez, eu dou esse exemplo, tem outros, mas esse é um dos mais marcantes pelo número, né? Teve um artista pop sul-coreano que se matou por ele se trancou dentro do carro e morreu respirando monóxido de carbono, né? E isso foi divulgado pela mídia, e nos anos seguintes as taxas de suicídio em jovens e adultos jovens usando exatamente o mesmo método aumentaram 50 vezes, tá? Nos anos seguintes, assim. Então, existe esse aspecto quase infeccioso assim, do comportamento suicida. Está exposto a alguém próximo a mim, se alguém próximo a mim se mata, também aumenta, de certa forma, o meu risco de recorrer ao comportamento suicida se eu estiver em sofrimento. E aqui, de novo, é só um linkzinho para algo que eu vou mencionar no final e que tem a ver com a minha explicação de por que o suicídio é um tão grande problema. Bem, mas dos aspectos individuais, dois deles são os mais importantes. Como eu já mencionei, o diagnóstico psiquiátrico, né? Mas em especial a questão da tentativa prévia. E daí aqui tem um mito relacionado ao suicídio que é importante esclarecer, que é o seguinte mito: quem quer se matar mesmo se mata. Né? De que suicídio é uma coisa para chamar atenção, a tentativa de suicídio foi para chamar atenção. A gente não pode ver sob essa ótica. Estatisticamente, quem já tentou tem uma maior chance de fato conseguir numa próxima vez. Então, a história prévia de tentativa tem que ser um sinal de risco para tentativas futuras. Abuso de álcool e drogas, como eu já falei, história familiar também, tanto pelo aspecto que eu mencionei aí do contato direto, como até aspectos biológicos, doença clínica grave ou crônica e história de trauma ou abuso, especialmente no início da vida, né? Trauma precoce. Os aspectos de personalidade são um pouco mais complicados de explicar, mas até porque eles ainda são pouco entendidos, mas são extremamente interessantes de mencionar. Aspectos como impulsividade, agressividade, rigidez, desesperança têm o seu papel em determinar o risco de alguém vir a cometer suicídio.
O entendimento neurobiológico por trás do comportamento suicida ainda é muito básico, ainda é muito rudimentar. Essa aqui é uma tentativa de 2003 de tentar colocar fatores de risco dentro de um entendimento aí de hiperatividade do eixo hipotálamo hipófise adrenal e coisas assim, que vão determinar que um indivíduo é mais impulsivo, e aqui a saliência, lá em cima, história de abuso na infância, fatores genéticos, alteração de córtex pré-frontal, até mesmo por conta de um trauma crânioencefálico ou coisa desse tipo, determinando que alguém se torne mais impulsivo. Por que a impulsividade é tão marcante? Porque se eu estou em sofrimento, se eu estou na beira do precipício, todo suicídio é marcado por uma sensação de ambivalência, né? Uma pessoa que pensa em morrer, ela também quer viver. Então, se eu tendo a ser mais impulsivo, diante da possibilidade de pular, eu vou pular. Se eu sou menos impulsivo, eu tendo a refletir por mais tempo. E daí tem um outro aspecto da questão ideação suicida. Assim como outras coisas... quase assim, eu faço sempre a comparação com questões inflamatórias, assim, que às vezes ao longo de um dia flutuam, a ideação também flutua, a nossa convicção também flutua. Muitas vezes é uma questão de esperar para depois melhorar, né? Não é uma questão tão permanente. Aqui tem outro aspecto que tem a ver com o ponto e vírgula que faltou lá no primeiro slide, que é a questão assim, pare o momento, mas considere a importância de continuar, né? Muitas vezes é uma questão de pedir ajuda, de dar um tempo que a situação melhora, né? Bem, dos outros aspectos da neurobiologia do suicídio estão essas questões, como impulsividade, que eu mencionei, e sentimentos de desesperança e pessimismo, que estão aí na definição associados à coisa mais depressiva, né? E que é justamente um dos alvos que a gente pode agir se a gente fala em tratamento farmacológico de depressão, por exemplo. Já os fatores de proteção, de uma forma muito frustrante, são basicamente a ausência dos fatores de risco, se vocês entenderam, né, o problema. Individuais, história prévia de boa resposta a estressores. Traço de personalidade, boa capacidade para resolução de problemas, fatores relacionados à resiliência. Resiliência talvez seja um conceito que algumas pessoas não entendem, mas que é assim, estresse todo mundo sabe o que é. Então, resiliência é a minha capacidade de lidar e tolerar estresse, né? Também vem da física, assim como o termo estresse, que é a pressão exercida sobre um corpo. A resiliência é a capacidade desse corpo de tolerar essa pressão e se adequar sem se quebrar, né? Então, a maioria dos fatores que eu falei, desses fatores protetores e tal, estão relacionados a uma boa resiliência. Mas tem um deles que se destaca e que é frequentemente o fator no qual a gente pode intervir, que é a questão do bom suporte social ou familiar, né? Assim como o bom acesso à saúde, aspectos culturais e religiosos da mesma forma, especialmente o aspecto social relacionado aos aspectos religiosos, né? E acesso restrito a métodos de suicídio. Mas é frequentemente na família ou na capacidade da pessoa que está com ideação suicida de comunicar aos familiares sobre o seu sofrimento e na rede, nos amigos e na rede de apoio de forma geral, que a gente pode melhorar a coisa toda. Mas bem, então, como a gente faz para prevenir ou tratar, sabendo que o comportamento suicida se dá dessa forma, a gente pode identificar inúmeros momentos em que dá para alguma forma intervir para tentar impedir o ato suicida, né? Aqui é uma tentativa, vocês veem lá em cima que também parte de uma diátese da ideia de estressores importantes na vida associados a transtornos de humor ou outros transtornos psiquiátricos. Aqui eu até posso colocar assim que o transtorno psiquiátrico nesse caso está como uma vulnerabilidade maior ao estresse, né? E daí aqui já sugere que programas de educação ou de aconselhamento, né, treinar pessoas do público em geral, comunidades, organizações, assim vai, a respeito do problema do suicídio, já é uma forma importante de intervir.
Outra, na ideação suicida, especialmente dentro do contexto de atenção à saúde, é fazer o screening de pessoas que estão demonstrando algum tipo de pensamento depressivo ou ansioso e perguntar ativamente, assim, tem ideias, eu estou lhe achando muito triste, ou tem tido ideias a respeito de morte, introduzir esse assunto de uma forma mais ativa, que muitas vezes pode estar escondido aí. Os estudos também mostram que a maior parte das pessoas que de fato cometeu suicídio, nas semanas anteriores buscaram de alguma forma algum tipo de atendimento de saúde, especialmente com algum médico, não um psiquiatra, mas um médico geral, né? Então também dá a ideia de que há sim brechas para se intervir e que muitas vezes essas brechas são desperdiçadas até por conta da própria não informação, ausência de informação a respeito do suicídio, coisas assim, né? E nos fatores envolvendo suicídio, como impulsividade, desesperança, que eu mencionei antes e tal, que são mais coisas até de sintomatologia geral, a gente tem tratamento farmacoterápico, a gente tem tratamento psicoterápico, a gente tem intervenções que podem ser feitas de forma mais focal para melhorar isso. Tem as questões de restrição a meios letais, a importância de controlar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ainda que seja um método de baixa letalidade, as tentativas de autoenvenenamento são extremamente frequentes. E tem, inclusive, muitas em crianças e adolescentes que acabam tentando suicídio por ter acesso aos remédios dos pais, por exemplo, né? Então, até discutir a questão de como é que se organiza o acesso geral a essas medicações é uma questão muito importante, né? E a questão da forma como a gente divulga os casos de suicídio. Infelizmente, a gente vive numa era de hiperconexão, né? Que tem seus pontos positivos, que eu espero falar depois, e eu até acho que nós aqui somos um exemplo disso, né? Até onde eu entendo, isso aqui depois vai ser divulgado na internet. Então, assim, nós temos, não é mais nós aqui conversando, mas sim toda uma rede extensa de pessoas que de alguma forma vai ter algum tipo de acesso a isso, né? Então, esses são os principais alvos de intervenção. Eu só, para mencionar um pouquinho e não enfatizar demais, até porque é extremamente controversa essa questão de falar muito de medicação, esse aqui é um estudo interessante que tem toda uma discussão sobre o uso de antidepressivos e há uns anos atrás se teve uma divulgação de que, especialmente em crianças e adolescentes, antidepressivos talvez aumentassem a frequência de pensamento suicida e coisas assim. Isso aí meio que não se confirmou. Outras evidências sugerem que não, de que o tratar a depressão é sim importante, as medicações ajudam. Elas talvez não ajudam tanto quanto a gente gostaria, mas que elas podem melhorar muito da situação. Então, esse é um dos poucos estudos ecológicos que saiu há um tempo atrás, sugerindo que houve uma diminuição de taxas de suicídio com a introdução da fluoxetina nos Estados Unidos. É uma associação meio assim complicada, mas ainda assim eu acho muito interessante, porque eles calcularam assim o impacto que teve a introdução de um antidepressivo e facilitou o acesso ao tratamento antidepressivo e poupou a vida de muita gente por conta disso, né? Mas quando a gente fala, para não falar só de fármacos, porque o problema até hoje em dia nem é a questão remédio, né? Remédio até a gente tem. O que a gente não tem são todos os outros tipos de atendimento em saúde mental. Esse aqui, a Folha de São Paulo fez uma matéria há uns anos atrás, em 2014, sobre o país vive apagão no tratamento de doentes com transtornos mentais. O que eu mais gostei desse negócio é esse esqueminha ali embaixo, que sugere o seguinte: como deveria funcionar a internação psiquiátrica, na verdade, como deveria funcionar todo o sistema de saúde mental, desde a atenção primária, em que tu teria médicos treinados para identificar, encaminhar os pacientes com transtornos mentais
para atenção mais especializada, daí tu teria atenção secundária, que seria basicamente formada por ambulatórios especializados, CAPS, hospital dia. Então, os CAPS hoje em dia a gente tem, mas eles estão sobrecarregados na sua maioria e tem uma dificuldade muito grande de lidar com a demanda, né? A atenção terciária, que são as internações, basicamente, elas é que são o principal problema atualmente. Assim, nós temos apenas 3 internações, 3 emergências psiquiátricas, que na verdade vêm depois ali os prontos-socorros, né? Emergências psiquiátricas do SUS, apenas 3 em Porto Alegre, 2 para Porto Alegre e 1 para Grande Porto Alegre, que é o São Pedro. Pessoas do interior do estado muitas vezes não têm para onde ir, havendo a necessidade de uma internação. E muitas vezes o risco de suicídio pode ser tão alto que a intervenção necessária e única possível é uma internação a fim de retirar a pessoa de um ambiente em que ela potencialmente pode vir a se matar, né? Então, a internação também é um problema. Residenciais terapêuticos, que seriam ambientes de transição após uma internação, para a pessoa ter toda uma recuperação funcional e social, até onde eu sei existe um em Porto Alegre e vocês imaginam que um não dá conta, né? Bem, leitos psiquiátricos, só para retratar um pouco o problema que a gente está vivendo. E esses dados são de 2008, de lá para cá a situação piorou, né? O Rio Grande do Sul já era o 16º estado do país em termos de número de leitos psiquiátricos. Enquanto a Organização Mundial de Saúde sugere a relação de 5 leitos psiquiátricos para cada 1.000 habitantes, o Rio Grande do Sul atualmente tem 0,08. Tá? Então, é apenas mais uma evidência. Eu estou aqui enfatizando esses dados com base em leitos psiquiátricos e falando de internação, porque eu não tenho dados para mostrar relacionado a, por exemplo, pessoas que estão esperando consulta ambulatorial com psiquiatra. Muito menos, eu não vou nem falar sobre a questão qual é a possibilidade de eu encaminhar um paciente via SUS para uma psicoterapia, por exemplo, né? É basicamente inexistente. E isso não se fala, se questiona muito a questão da hipermedicalização e a questão contra internação psiquiátrica e contra um modelo manicomial, que obviamente todos nós somos contra, mas a questão que não se fala é assim, não tem rede para dar conta de tantas pessoas com sofrimento. E seguindo esse crescente que eu mostrei lá no início, assim, de que a situação do suicídio está piorando, né? As estimativas, na verdade, da Organização Mundial de Saúde, coisa que eu não mostrei porque são estimativas, é quase o equivalente a ter uma bola de cristal e um pouquinho de estatística, mas assim, as estimativas para 2040, 2050 é que a depressão seja a principal causa de mortalidade no mundo. Atualmente, em 2004, se previu que para 2030 seria a principal causa de incapacidade, ou que a Organização Mundial de Saúde usa como anos de vida perdidos por doença. Seriam anos de vida produtivos perdidos por conta de uma doença. Hoje em dia, essa estimativa já foi quebrada, eles estavam sendo conservadores. Depressão já é a principal causa no mundo de anos de vida perdidos, anos de vida produtivos perdidos por doença. Bem, então, se aproximando do final do que eu tinha para mostrar para vocês, a ideia de que a prevenção do suicídio é possível sim, mas o que a gente precisa? A gente precisa, desde uma promoção de redes sociais e dessa conexão, que é o que eu quero falar a seguir, identificar as pessoas em risco, aumentar a procura por ajuda, né? Então aí a importância de a gente desestigmatizar toda a questão relacionada ao suicídio, providenciar acesso a serviços de saúde mental, estabelecer serviços de manejo em crise e procedimentos posteriores à crise, assim, de tipo acompanhamento, restringir acesso a meios letais, né? E não simplesmente se focar nisso como uma coisa meio mórbida, assim, não, vamos instalar redes em todo que é lugar alto.
E por fim, coisas relacionadas que é o objetivo aí do tratamento psicoterápico, farmacológico e, na verdade, sem querer entrar num assunto muito mais complicado, que é assim, o objetivo de uma educação de qualidade, né? Que desenvolver capacidades para lidar com os estressores da vida e o que eles usam, enhanced life skills, né? Habilidades de vida. Mas bem, essa questão da promoção de rede social e de conexão é o que eu vou falar a seguir. Basicamente, resumo o que a gente precisa. Isso aqui não é invenção minha, isso aqui é de um recente manifesto que foi publicado, né, de o que a medicina e o que os governos, de forma geral, precisam fazer. Primeiro, a medicina, né, a nossa parte aqui, definir suicídio como um transtorno distinto. Não como uma doença, mas atualmente suicídio é algo que acontece como uma consequência de um transtorno mental, quando na verdade, por si só, é uma situação única e complexa e que merece uma atenção diferenciada. A outra questão é entender os mecanismos por trás do comportamento suicida, né? Para isso, a gente precisa financiar pesquisas em suicídio e, de longe, as pesquisas envolvendo suicídio são subfinanciadas. Nós temos financiamento em inúmeras outras coisas, mas muito pouco em suicídio. Por parte de governos, entidades e mesmo da medicina, promover prevenção, né? Aí envolve um pouco do Setembro Amarelo e o que a gente tenta fazer aqui no PPG em psiquiatria. E por fim, garantir acesso a tratamento para essas pessoas que precisam de tratamento. Mas bem, só para terminar, eu queria falar um pouco do conceito, que é um conceito que eu adoto dentro da questão filosófica anti-suicida, né? Se muitos filósofos ao longo da nossa história viram o suicídio até como uma coisa nobre, de certa forma, né? A gente, deixando de lado toda a questão religiosa e coisa assim, existe um outro conceito atual que explica por que o suicídio não é simplesmente assim, alguém que está sofrendo e deixou de sofrer. Pronto, né? Que tem a ver com o entendimento do nosso funcionamento pessoal. Nós vivemos num entendimento de que nós somos, né, esse é meu corpo, essa é a minha mente, eu sou um ser único, né? Mas assim como eu não sou só um ser, eu estou aqui vivo porque tem milhões e milhões e possivelmente bilhões de bactérias no meu corpo que me mantém vivo, então eu sou, na verdade, uma mistura de diferentes organismos aí, de certa forma. Da mesma forma, a gente não está isolado, né? Eu não me tornei quem eu sou simplesmente do nada. Nós temos conexões sociais que é o que constroem que garantem todo o nosso desenvolvimento e que, na verdade, mantém a nossa vida, né? Nós não vivemos de forma isolada. Então, este é um aspecto de que, muito mais do que simplesmente indivíduos, nós somos células dentro de uma rede, né? Essa rede visualizando, e hoje em dia isso é muito estudado, então, essa rede é extremamente ampla. Alguns indivíduos talvez estejam mais isolados, né? Mas ela pode se tornar extremamente complexa dependendo de como a gente analisa essas nossas conexões sociais, vínculos afetivos e mesmo vínculos profissionais e outras coisas. Então, o paralelo que eu queria fazer meio que para terminar é a ideia assim, de que todo suicídio não é apenas um suicídio, ele é também um homicídio, né? Ele é assim, a gente também está matando, se eu estou me matando, eu estou matando o filho dos meus pais, eu estou matando um pedaço que está na cabeça ou na mente das pessoas com que convivem comigo, né? E por isso o suicídio tem esse aspecto tão tóxico, infeccioso, porque a ideia de que a gente funciona de forma isolada, ela é apenas uma ilusão. E sim, é a morte de uma célula que tinha todo um papel de interconexão com todo um sistema. Então, é um problema social e é um problema de saúde pública. O paralelo que eu faço, que eu, em geral, não me foco muito nessas redes, eu procuro estudar mais
essas redes, né? Que também estão na base de tudo. Então eu gosto da ideia de que nós estamos todos conectados e hoje em dia a gente vive um estado de hiperconectividade, talvez até descontrolada e excessiva, né? E esse aqui vocês veem que é basicamente para focar isso, mas o que eu queria mostrar aqui é que tem essa nuvem, independente de estar falando em questões de internet e tecnologia, essa nuvem já existia quando se primeiro publicou um livro, né? Quando as pessoas começaram a se reunir para contar histórias. Então, essa rede se criou há muito tempo e é a nossa rede de conexão. Então, esse é o argumento final que eu ofereço para vocês para mostrar, para dizer por que o suicídio é um problema tão grande. Porque nós não estamos isolados, nós não estamos lidando com uma pessoa sozinha que vai deixar de sofrer e por conta disso né, não vai ter implicações. Nós somos uma constelação, aí, uma rede de pessoas e para essa rede funcionar a gente precisa de todo mundo. E aí, obrigado. E é basicamente isso.